Meus irmãos, nós vamos continuar na parte 19 da nossa série de mensagens. Parte 19, nós temos pregado nas últimas 3 semanas que o culto cristão, a igreja cristã, o culto cristão, a congregação cristã, foi profetizada no Velho Testamento em diversas partes. Nós já falamos sobre o Salmo 40, que contém uma profecia sobre o culto cristão e que o culto do Velho Testamento, a forma de adorar do Velho Testamento seria abrogada. E nós temos falado sobre o Salmo 22. Então, abram no Salmo 22, nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada. Salmo 22, o título da nossa mensagem de hoje é Creio no Espírito Santo na Igreja Universal. Creio no Espírito Santo na Igreja Universal. Nós vamos ler dos versos 19 até o verso 31. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Glórias a Deus. Amém. Então nós vemos desde a semana passada esse texto que ele profetiza. O Salmo 22 como todo, ele profetiza a morte de Jesus Cristo e ele profetiza a sua ressurreição. Não só a morte, mas ele dá detalhes sobre o sofrimento da cruz que precedeu o momento da morte. Nós vimos que ele fala sobre Jesus em sua angústia na alma, a tanto quanto ele fala de Jesus em sua angústia no corpo. Na verdade, ele não somente fala sobre Jesus, mas eles são tratados como as próprias palavras de Jesus. O próprio Jesus está dizendo essas palavras em referência ao seu sofrimento, sua paixão na cruz. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, uma das primeiras coisas que ele fez foi ensinar a Bíblia. Se vocês lerem no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele se deparou com diversas pessoas que estavam tristes, estavam abatidas, estavam angustiadas por saber que Jesus tinha morrido. E por achar que, tendo ele morrido, tudo que ele representava, tudo que ele tinha feito, tinha acabado, tinha chegado ao fim. E vocês lembram que dentre esses discípulos que estavam assim, o Senhor Jesus confrontou 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Ele questionou esses discípulos, inclusive ele chamou-os de tardios de coração e disse: o problema de vocês, o problema que vocês estão angustiados é porque vocês não estão levando a Bíblia a sério. Foi uma das coisas que Jesus disse quando recitou. Ele criticou 2 discípulos do caminho de Emaús por não levar a Bíblia a sério. E naquele tempo, a Bíblia era somente o Velho Testamento. E Jesus falou: isso tudo que aconteceu comigo, tudo que eu sofri, já estava escrito nos profetas, em Moisés e nos Salmos. Ele vai falar: vocês não estavam prestando atenção na Bíblia, por isso que vocês estão estranhando. Ele vai dizer que no livro dos Salmos estava escrito sobre ele tudo que ele realizaria, nos profetas também. Então nós vemos que várias passagens do Velho Testamento já diziam que a morte e a ressurreição de Cristo era um fato que iria acontecer, de modo que quando isso acontecesse, ninguém deveria ficar surpreso.
Ninguém deveria ficar agindo como se não pudesse acontecer. Então, os olhos daqueles discípulos estavam para esse assunto como se fechados. E aí eu quero acrescentar uma outra coisa. Da mesma forma, para muitos hoje, 2021, que se dizem cristãos, seus olhos estão fechados também para o fato de que existe não somente profecias em relação à morte e à ressurreição de Jesus, mas existe profecias sobre a igreja cristã e sobre congregar. Existem cristãos por aí que dizem, eu não preciso congregar, por que eu devo congregar? E existem muitos que congregam, mas não entendem que o congregar não é uma ordenança, um costume humano. O congregar é uma ordem de Deus, e o congregar está profetizado aqui neste salmo. De forma que se nós não congregamos em uma igreja, se nós não frequentamos uma igreja com assiduidade, nós estamos frequentemente na igreja adorando a Deus, nós estamos não somente pecando contra Cristo, mas nossos olhos estão fechados para uma realidade muito importante daqueles mesmos textos bíblicos que o Senhor Jesus explicou para os seus discípulos quando ele ressuscitou. Existe uma cegueira para muitos em relação ao Velho Testamento. Muitos acham que seguir o Velho Testamento é fazer sacrifício de animais, é circuncidar, é ter uma arca na igreja. Não, isso não é seguir o Velho Testamento, porque o Velho Testamento diz que no nosso tempo, quando Jesus morresse e sofresse tudo isso aqui, haveria uma nova forma de adoração, que não é a mesma forma de adoração que existia sob Moisés, mas é o culto cristão, este que nós estamos celebrando aqui. Então nós estamos nesse domingo, pela graça de Deus, cumprindo uma profecia. Nós estamos aqui cumprindo uma profecia, a profecia do culto cristão, em que Jesus, no verso 22 do Salmo 22, prometeu estar no meio da congregação, louvando ao Pai no meio da congregação. Então você vê que haveria no Novo Testamento a congregação dos santos, a congregação dos irmãos de Jesus, onde Jesus estaria presente, adorando a Deus como nosso ministro da adoração. Jesus é o ministro da adoração, conforme o Salmo 22. Se nós fecharmos os olhos para isso, para essa realidade da congregação do culto cristão do Novo Testamento, nós estaremos como aqueles discípulos cegos na manhã da ressurreição, ignorando tudo que foi dito pela lei, pelos profetas e pelos salmos. Isso é desprezar a igreja. É fechar os olhos para a lei, para os profetas e para os salmos e tudo que eles disseram. Então, como nós vimos na semana passada, no verso 22, o Senhor Jesus prometeu estar no meio da congregação. Ele prometeu estar fazendo algo no meio da congregação. Ele estaria adorando a Deus no meio da congregação. Então, o culto cristão não é, em primeiro lugar, sobre mim e sobre você. O culto cristão é, em primeiro lugar, sobre Jesus. É a presença de Jesus que faz com que o culto seja culto. É a presença de Jesus que faz com que a adoração seja a adoração. E aí no verso 2, depois de prometer a sua presença na congregação, no verso 23, ele diz, vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Então a presença de Jesus Cristo na congregação, ele se faz presente, estando presente, ele faz um convite aos homens. Ele faz um convite aos homens. Ele está na igreja fazendo o convite aos homens para participar da adoração com ele, adoração em que ele será o ministro de louvor, em que ele será o ministro da adoração. Ele diz, vós que temeis a Deus. Como se dissesse, venha comigo participar do culto que eu estou apresentando a Deus. Venha comigo louvar a Deus comigo. Então não é que você adora a Deus e Jesus vem aqui te acompanhar. É que Jesus adora a Deus e você é convidado a adorar a Deus com Ele. Olha só que grande pecado então é desprezar a igreja, é desprezar o culto, é desprezar a congregação. Desprezar a congregação é dizer não para o convite de Jesus. É Jesus te convidar e você falar, não Jesus, eu não vou participar da sua festa, eu vou ficar
em casa dormindo dizendo que a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Você não é a igreja e nem você é o templo do Espírito Santo sozinho. A Bíblia nunca diz que você sozinho é o templo do Espírito Santo e nem que você sozinho é a igreja. Nós somos a igreja porque nós somos o corpo de Cristo. E isso nos leva, então, a refletir de que maneira Cristo estaria presente. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele explicou de que maneira Jesus estaria presente no meio da congregação, convidando os seus irmãos, convidando os que temem a Deus para participar do culto. O apóstolo Paulo explica de que maneira isso acontece, e a explicação do apóstolo Paulo é a mesma explicação que o Senhor Jesus deu quando ele instituiu a ceia do Senhor. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar daqui a pouco, ele explicou como que ele estaria presente com os seus irmãos. Ele disse que seria por meio do Consolador, o Espírito Santo, que é o Consolador. E o apóstolo Paulo explica isso da seguinte maneira. O apóstolo Paulo explica que Jesus Cristo, ele é a cabeça, e nós estamos unidos a Cristo, assim como os membros de um corpo estão unidos à cabeça. Então existe uma união entre o meu braço e a minha cabeça, entre os meus pés e a minha cabeça. Todo o meu corpo está unido à minha cabeça. Qual é o nosso laço de união com Jesus Cristo para que ele se faça presente com a igreja, o templo do Senhor reunido? O apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo em 1 Coríntios 12. Então, no Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo. Vocês foram batizados com o Espírito Santo quando vocês creram no Evangelho. E aí, quando vocês creram no Evangelho, foram batizados com o Espírito Santo, vocês foram unidos a Cristo, a cabeça. E por isso que Cristo é a cabeça, está conosco aqui, através do Espírito. Então, não é uma presença física de Jesus, não é que Jesus está aqui fisicamente presente, mas é porque ele está presente através do seu Espírito que se une a nós, e tendo unido como a cabeça está unida ao corpo, nós somos os seus membros, os membros de Cristo. E por isso que não tem como existir culto cristão sem Espírito Santo. Não existe culto cristão sem Espírito Santo e sem os dons do Espírito Santo. Não existe culto cristão sem dons do Espírito Santo. Se não tiver dons do Espírito Santo, é uma falsa igreja, é um falso evangelho. Então Jesus não está presente, né? Alguns podem perguntar, eu pensei que você era presbiteriano e que presbiterianos não creem nos dons do Espírito Santo. Quem disse isso está completamente enganado. O que nós não cremos é em falsas manifestações do Espírito Santo que não existem. Então, falsas manifestações do Espírito Santo fazendo coisa que na Bíblia o Espírito Santo não faz, eu não acredito, né? Coisas que o Espírito, se na Bíblia o Espírito Santo não fez isso, eu não acredito que ele vai fazer agora, porque o Espírito Santo não contradiz as palavras de Jesus. Agora, os dons do Espírito Santo que existem na Bíblia, eu creio em todos eles. Nós já exercitamos aqui, nós desfrutamos da presença do Espírito Santo em nosso culto aqui. Nós desfrutamos da presença do Espírito Santo e nós fizemos uso de diversos dons do Espírito aqui, até agora. Vou falar para vocês, por exemplo, nós lemos aqui o Evangelho de João. Vocês acham que o Evangelho de João é obra de um homem mortal qualquer? Não. O Evangelho de João não é obra meramente humana. O Evangelho de João, ele é o produto, ele é o resultado, ele é o fruto daquele dom que o apóstolo Paulo diz que é o mais importante dom. Qual o apóstolo Paulo coloca o dom, o primeiro dom lá na lista dele de dons? É o dom do apóstolo. Então, os 12 apóstolos, que inclui João, eles receberam um dom para ser apóstolo. Você já pensava se Jesus tivesse mandado os apóstolos para pregar o evangelho a todas as nações, sem capacitá-los com o Espírito Santo? Como é que Pedro, nessas condições aqui, ia sair por aí anunciando o evangelho? Nessas condições que vocês leram aqui. Não tinha como. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele disse assim, eu vou dar um sinal para vocês, eu vou chegar no céu,
e eu vou dar um sinal para vocês, vocês vão ser revestidos de poder. E aí Pedro foi revestido de poder, Tomé foi revestido de poder, Bartolomeu foi revestido de poder, Mateus foi revestido de poder e João. E com esse poder que João recebeu, esse dom do Espírito Santo poderoso, João sentou um dia na casa dele, escreveu o Evangelho de João. Então, quando nós lemos o Evangelho de João aqui, nós lemos o Evangelho de João aqui na igreja, vocês estão lendo o Evangelho de João e desfrutando do dom do apostolado. De forma que se não tivesse esse dom, você não teria esse livro. E através desse dom do apostolado que você recebeu o Evangelho de João, você recebeu esse livro e através desse livro, milhões de pessoas são convertidas, milhões de pessoas são conduzidas ao arrependimento, milhões de pessoas são conduzidas à salvação eterna, no último dia vão ressuscitar, no último dia, quando Jesus voltar, essas pessoas vão ressuscitar. E o que conduziu essas pessoas à ressurreição dos mortos? É o Evangelho de João, que foi escrito por um dom do Espírito Santo. Então, olha só como que os dons do Espírito Santo são importantíssimos, e olha só como que é grave desprezar o Espírito Santo ou desprezar os seus dons. Então, a gente só está aqui lendo o Evangelho de João porque existe o dom do apostolado. E todas as partes deste culto aqui, todas as partes desse culto é baseado em dons do Espírito Santo. A gente cantou aqui o Salmo 22. Aí vocês perguntam, pastor, você falou que o Salmo 22 são as palavras de Cristo. Mas como é que pode ser as palavras de Cristo se foi escrita por Davi séculos e séculos e séculos antes de Jesus nascer? Como é que você está cantando as palavras de Jesus se Davi era o tataravô de Jesus, né? Bota tatatara aí. Porque Davi era um profeta. Então, quando vocês cantam os salmos, vocês estão usufruindo do dom de profecia. Sem o dom de profecia, este culto não existiria. Não existe culto cristão sem dom de profecia. Eu pensei que você não acreditasse no dom de profecia. Eu não acredito em imitações, falsificações. Mas todo domingo eu venho para aqui e eu canto cantos proféticos. Olha só que profecia maravilhosa, fala até das mãos e dos pés de Jesus sendo perfurado. Olha só que precisão. Olha só que glória, não é coisa genérica. Não é coisa genérica, é coisa precisa, que acontece exatamente da forma que eles disseram que acontecia. E eu estou todo domingo aqui cantando, porque sem profecia o povo perece. Se não tiver profecia, diz o livro de Provérbios, o povo perece. Creia no Senhor Deus, diz o livro dos Crônicas. Creia em Deus e creia em seus profetas. Ai daqueles que não creem nos profetas do Senhor. Então já dei 2 exemplos aqui, ó. No culto nós já tivemos aqui a obra do Espírito Santo profética, nós já tivemos a obra do apostolado e tudo que a gente faz aqui. E eu estou aqui agora exercendo outro dom do Espírito Santo, que é o dom do mestre, está lá em 1 Coríntios 12 também. É o dom do mestre, é o dom de ensinar, é o dom de explicar a palavra de Deus. Eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, mas eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus para vocês. Então, eu estou explicando para vocês como é que Jesus se faz presente no meio da congregação. Ele faz presente pelo Espírito através dos dons que Ele deu à igreja. Por isso que é tão poderoso quando nós proclamamos, creio no Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Ele está na igreja. E nós vamos ver agora que essa igreja, ela é universal. A igreja é universal. Veja aqui, voltando aí para o Salmo 22, né? Você vê no verso 23, vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Então existe aí, vocês perceberam que tudo que vem do verso 22 em diante, o contexto é essa congregação aí do verso 22. Então existe uma igreja, existe uma congregação, e a partir do verso 22,
23 em diante, existe um convite de Jesus para experimentar as bênçãos da salvação que ele conquistou no meio da igreja. No meio da igreja, Jesus convida as pessoas para participar. E o contexto desse convite é para experimentar essas coisas na igreja. Então, todas as bênçãos que a gente vê aí é na igreja, no Espírito Santo presente na igreja. E essa igreja é universal. Veja, por exemplo, no verso 23, ele fala: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó. E depois ele diz, semente de Israel. Então, quando ele fala aí, semente de Jacó, semente de Israel, ele está falando dos judeus, o povo de Israel. Jesus está convidando o povo de Israel para adorá-lo, para louvá-lo, para louvar e adorar a Deus por meio, em nome de Cristo. Então, só aí a gente vê que muitos israelitas, no primeiro século, quando os apóstolos estavam pregando, foram rebeldes. Que Jesus estava mandando convite e muitos não estavam atendendo o convite. Continuava indo para o velho templo e assim contrariando o Velho Testamento, né? Quem continuava frequentando aquele templo e não ia para a igreja, estava contrariando o Velho Testamento. Porque aqui Jesus está convidando para ir na igreja e eles não queriam ir. Os que foram abençoados. Só que aí, ele não fala somente sobre a semente de Jacó e a semente de Israel. Se vocês avançarem para o verso 27, você vai que esse convite inclui, verso 27, todos os limites da terra, todas as famílias das nações. Então veja que no verso 27, assim como nos versos anteriores, Jesus continua a falar sobre adoração. Ele está falando ainda sobre adoração, porque ele está falando sobre Israel adorando a ele, as nações adorando a ele, e isso no contexto que ele está presente na congregação. Então, claramente aí, nesses versos, no verso 27, existe não só a presença de Jesus na igreja, no culto cristão, mas existe essa obrigação sendo imposta a todos os povos, a todas as nações, a todas as raças, a todas as línguas. Porque ele diz todos os limites da terra. Você não pode falar então, como eu não sou israelita, eu não preciso frequentar a igreja, só para os judeus. Não. Verso 27. Todos os limites das nações, bota lá no limite. Entre o Rio Grande do Sul aí, né? Entre o Rio Grande do Sul, entre o Brasil inteiro, entre a Argentina, entre os Estados Unidos, entre a Europa, entre a África, entre a Ásia, entre a Oceania, todos os continentes, onde existe gente, existe a obrigação de participar e de adorar Jesus na igreja. Por isso que nós confessamos, creio no Espírito Santo e na igreja, na Santa Igreja universal. O que quer dizer que a igreja é universal? Que ela quer dizer que a igreja vem de todos os limites da terra. Vem de todos os povos e nações. Então veja que coisa maravilhosa. E nós vemos o cumprimento dessas coisas, né, diante de nossos olhos ao longo desses 2000 anos de cristianismo. Esses 2000 anos de cristianismo. E vai se cumprir muito, muito, muito mais. Essa profecia se cumprindo. Porque o cristianismo é a fé mais diversificada que existe. Não existe fé, religião que seja mais diversificada do que a fé cristã. Em todos os continentes que você for, tem igreja, tem cristãos adorando a Deus, todas as raças. Imagina que até na Antártica existem igrejas, na Antártica. Sabe aquele continente que fica lá embaixo? Tem igreja lá, igrejas bonitas. Porque você tem lá pesquisadores na Antártica, não mora ninguém normal lá não. Mas tem cientistas que vão lá fazer pesquisas. E muitos desses cientistas são cristãos e construíram igreja lá. Se você for no norte, estou na Antártica, agora eu vou no extremo norte. Vamos procurar os esquimós. Você vai encontrar esquimós cristãos. Muitos deles são presbiterianos, outros são de outras denominações, mas adorando a Jesus. O mesmo Jesus, se for no fim do mundo da África, tem lugar que não tem internet.
mas tem louvores a Deus. Para pensar nisso. Como que Jesus, nenhuma outra religião é tão diversificada quanto o cristianismo. Então, por isso que esse pessoal que em 2021, em 2020, né, vamos começar a combater o racismo. Vamos começar a combater o racismo. Meu irmão, você está 2000 anos atrasado para o combate. Porque o cristianismo está 2000 anos combatendo. Leia as cartas de Gálatas. Leia as cartas aos romanos. O tempo todo Paulo mandando, dizendo que judeu e gentio e samaritano e grego tem que se conviver bem na igreja, sendo um só corpo em Cristo. Então, o racismo já está sendo combatido desde que a igreja diz assim, na Santa Igreja Universal. Já está dizendo que é para todos os povos entrar. Então, quem começou a combater agora está atrasado há muito tempo. Está atrasado há muito tempo. Vocês sabem que existem algumas organizações no Brasil que querem impedir isso aqui de acontecer. Olha só que loucura. Já vou te explicar o que é. Existem organizações no Brasil que não querem que o verso 27 aconteça. No Brasil, você tem diversos povos chamados de indígenas. Em algumas dessas tribos indígenas, algum desses povos indígenas, né, você tem órgãos do governo federal brasileiro dizendo, você não pode entrar lá para pregar o evangelho para esse povo, porque se você entrar para pregar o evangelho desse povo, você está atrapalhando a cultura deles. É o que dizem alguns órgãos brasileiros. Aí, e tem coisa assim que é loucura. Existe no Brasil uma verdadeira opressão racial. Existe no Brasil opressão racial em relação a muitos índios que não têm direito a diversas coisas sob pretexto de preservar a cultura. Então tem tribo indígena no Brasil que não pode nem levar, você falar assim, eu quero doar cobertor para aquela tribo. Tem tribo que não vão deixar se doar cobertor. Quem que é isso? É opressão racial. Você está dizendo que aquele povo não tem direito àquilo. Dizem estar defendendo os índios. Dizem estar defendendo. Tá? Só que aí é uma loucura isso. É uma loucura. Loucura de quem? De quem está tentando impedir, porque eles estão lutando contra as profecias bíblicas. Eles estão lutando contra as profecias bíblicas e lutando contra o amor de Deus. Como assim lutando contra as profecias bíblicas? Imagina que alguém ficasse lá na porta do túmulo de Jesus. Eles botaram guarda, né? Alguém fica lá na porta do túmulo de Jesus. Nós vamos ficar aqui segurando a pedra para Jesus não sair daqui. Está lutando contra as profecias da ressurreição. Não tinha como ninguém segurar aquela pedra. Não tinha como ninguém falar assim, eu vou ficar aqui em cima do cadáver de Jesus para ele não conseguir levantar. Já pensou que doideira isso? Pior que botaram guarda lá, bota guarda aí para não correr. Cadê esses guardas? Né? Se converteram, estão no céu. Se não, já estão no inferno e não conseguiram o que eles estavam lá para fazer. Da mesma forma, é alguém tentar impedir que algum povo, alguma raça, alguma etnia seja alcançado pelo Evangelho. Então, Deus na Bíblia, ele declara o que Jesus falou para Nicodemos. Ele falou que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então, não tem nenhuma parte do mundo que não será alcançada pelo Evangelho de Jesus. Não tem nenhum povo que a gente pode falar assim, vamos botar uma organização do governo federal brasileiro que vai impedir o evangelho de chegar lá. Isso é uma piada. É uma piada. A onipotência de Deus é muito grande para isso acontecer. Mas existe, eles querem impedir. Não tem como impedir. Porque Jesus ama todos os povos. O argumento deles está atrapalhando a cultura. Está atrapalhando a cultura do índio. O índio está perdendo o contato com a sua religião. É o que eles vão argumentar. Está perdendo a sua religião. Meu amigo, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Quando o índio ele se converte, passa a louvar ao Pai, é batizado com águas, é aí que ele está entrando em contato com a sua verdadeira religião.
É aí que ele está entrando em contato. Porque quem é que fez o índio? Quem é que fez o índio? Não foi Tupã que fez o índio. Então aqueles deuses ali que eles estão adorando ali é fake. Aquilo ali que é uma interferência no índio. Porque o verdadeiro Deus dos índios é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verdadeiro Criador dos índios é Jesus Cristo. É por isso que eu digo, eu vou repetir, não existe racismo no Evangelho. Quando qualquer etnia, qualquer raça, qualquer povo, seja como ele quiser chamar, entra em contato, se reconcilia com Deus, ele está se reconciliando com aquele que criou aquele povo daquela forma. Quem é que fez a pele do índio ter aquela cor? Quem é que fez com que o africano, o negro, fosse negro? Quem é que criou a pele dele negra e disse, essa pele negra é muito boa? Quem é que criou a pele do branco? Quem é que fez o seu cabelo assim? Quem é que fez os seus olhos assim? Quem é que fez o chinês com aqueles seus olhos e disse que assim é bom? Por isso, se alguém dizer, eu não gosto de tal raça, vai reclamar com Deus. Porque Deus é quem fez aquele povo assim e Deus disse que é bonito. É que as pessoas, o ser humano, ele é muito sem criatividade. Olha só como Deus é criativo. Deus criou o céu, o mar, criou um monte de bicho diferente. E a gente não consegue, a gente é sem sal. Não consegue apreciar a diversidade da criação de Deus. Sim, foi Deus. Por que os povos são diferentes? Por que alguns têm pele mais escura e pele mais clara? Porque Deus quis. E Ele disse que é assim que é bom. Deus não quis que todo mundo fosse branco. Deus não quis que todo mundo fosse negro. Ele não quis que todo mundo tivesse olho azul nem olho castanho. Ele quis que os povos fossem assim. Por isso que é uma gravidade muito grande. Eu não gosto de tal povo. Lá no tempo de Jesus, eu não gosto dos samaritanos. Quem é que criou os samaritanos? Então, quando um negro, quando um índio, quando um europeu, ele se volta para o Senhor dos Exércitos, ele está se voltando para aquele que criou aquele povo assim. É aí que ele está voltando para as suas raízes. Os antepassados de todos os povos adoravam a Deus. Eu não sei quem é que seus antepassados adoravam. Pensa no seguinte, eu não sei se seu avô adorava orixás, se eles adoravam Tupã, eu não sei. Da onde você veio? Mas uma coisa eu sei. Em algum momento, os seus antepassados adoravam ao Deus da Bíblia. Porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele criou todos os povos. As religiões alternativas que existem são invenções posteriores. São inovações na história do mundo. A religião verdadeira, original, pura de todos os povos é adorar o Criador dos céus e da terra, que é o Pai de Jesus. Então nós precisamos, sim, resgatar os índios brasileiros e todos os povos ao redor do mundo que ainda não estão sendo alcançados. Nós precisamos trazê-los de volta para as suas origens. A origem do africano é adorar o Pai de Jesus, por meio de Cristo no Espírito Santo. Essa é a sua verdadeira origem. É esse que os seus antepassados adoravam. Então é por isso que ele diz, no verso 27, todos os limites da terra se lembrarão. O que quer dizer que se lembrarão? Que eles estão abandonando as invenções, eles estão abandonando esses deuses falsos que não existiram no passado e que seus pais não adoravam, foram inventados recentemente. Estão abandonando essas organizações brasileiras que praticam opressão racial, dizendo defender. Estão abandonando todas essas maluquices para se voltar à verdade, que é o Deus que criou esses povos assim. É Ele quem alimenta esses povos.
É ele quem manda a chuva. Quem é que manda a chuva para os índios na selva? Os que estão ainda na selva e muitos lá obrigados pelo governo brasileiro. É Deus. Porque Deus amou o mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 3,16 já estava escrito em outras palavras aqui no Salmo 22. Então você vê que existe aqui um desejo de Deus de alcançar todas as nações, todas as famílias na terra. Então, novamente, no verso 26, você vai ver a questão da adoração. A questão da adoração. Por que ele está falando assim? Adorarão, todas as famílias da terra adorarão. Novamente, o contexto é, no verso 25, a congregação, está vendo no verso 25? E no verso 22, novamente ele fala da congregação. Então, Jesus quer todas as famílias que existem na terra adorando a Ele na igreja. Está convidando todo mundo a fazer parte da igreja. O apóstolo Paulo é o que mais repete isso nas suas cartas. Não há judeu, não há grego, não há cítara, não tem nenhum povo que está isento disso. Existe um encontro com Jesus na igreja. E nós vemos aí que existe não somente um convite, mas existe aí no verso 27 uma promessa. Não é só um convite, mas é uma promessa de que isso concretamente vai acontecer. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Então, vai acontecer. É algo que já tem acontecido e vai continuar a acontecer até Jesus voltar. Vai haver conversões, vai haver lembrança ao nosso verdadeiro Deus. Não era esses falsos aí que a gente está adorando. O verdadeiro era o Senhor, o Pai de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, aqui nós vemos essa promessa se realizando e existe uma explicação para essa promessa no verso 28. Ele vai explicar por que é que todo mundo tem que adorar a Deus na igreja. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Então vocês lembram aí que estou esperando Jesus voltar para Ele começar a reinar. Repito, está 2000 anos atrasado. 2000 anos de atraso. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele nasceu como homem do ventre da Virgem Maria, no sentido de que antes ele não tinha uma natureza humana e ele passou a ter. Ele viveu como homem, ele experimentou todas as dores e alegrias que o homem pode ter, tentações, desafios, né? Tinha que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Até que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, seu batismo. E através dessa unção, Jesus Cristo ele realizou muitos sinais e prodígios, pregou a verdade, até que ele foi preso, morto, mas ele não permaneceu debaixo da morte, ele ressuscitou. E aí, quando Jesus ressuscitou, Deus, o Pai, ele atendeu a oração de Jesus e falou: Jesus, agora eu vou te recompensar por todas as boas obras que você passou na sua vida praticando. Do Pai, pela boa obra que o Filho praticou, desde que ele foi concebido no ventre da Virgem Maria até a sua morte. Ele foi recompensado. Então, ao ser recompensado, o reino de Cristo, ele foi inaugurado mediante a sua ressurreição e a sua ascensão. É só você ler lá o que Jesus fala quando ele ressuscita. Ele fala lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinar as nações. Por que tem que ir ensinar as nações? Porque Jesus é o rei, que ele domina tudo. Então, o reino é do Senhor, verso 28. O reino é do Senhor. Então, nós temos aí a certeza que, porque Jesus é o rei, porque o Pai, ele reina através de seu Filho, o Pai reina através de seu Filho, nós temos a certeza que todos os limites da terra, todas as famílias das nações serão alcançadas pelo Evangelho. Então, tem alguns movimentos aí que ao longo da história tentam acabar com o reino de Jesus, né? Mas quais as chances de ele
deles conseguirem. Ninguém conseguiu até agora. Ninguém conseguiu até agora fazer com que Jesus não reinasse e não vão conseguir. Então, todos os movimentos que se apresentam como agora a gente vai conseguir, o Salmo 2 diz que Deus lá do céu ri deles. Deus zomba deles. Deus fala, ha, ha, ha. Vocês acham que agora é a vez de vocês. Não acaba, acaba. Então, todos esses movimentos que vocês estão aí, chega uma hora que acaba, mas Jesus continua a reinar e continua a salvar quem Ele quer. Quem Ele quer salvar, Ele salva e ninguém pode impedir, porque o reino é do Senhor. Então, se Jesus, quando Ele quis alcançar os esquimós, quando Ele quis salvar os indianos, quando Ele quis salvar os chineses, quando Ele quis salvar os gaúchos que estão aqui, quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir se o reino é do Senhor? Se o Pai lhe deu o nome que há sobre todo nome. Então tem gente que acha assim, Jesus não está reinando porque Ele ainda não está sentado num trono lá em Jerusalém. Que trono em Jerusalém? Em nenhuma parte da Bíblia, não tem nenhuma parte, você pode ler lá de Gênesis, começa em Gênesis 1, até Apocalipse 22, não diz que Jesus vai estar assentado em trono nenhum em Jerusalém. Não, não. Da onde que tiraram isso? Não sei, boa pergunta. Se vocês descobrirem de onde tiraram, me avise, porque não tem nenhuma passagem que Jesus diz que Jesus reinaria sentado no trono de Jerusalém, porque um trono de Jerusalém seria muito pequeno para ele. O que diz o Salmo 2? Pede-me e darei as nações por herança. E de onde que o Salmo 10 diz que Jesus reinaria? Assenta-te à minha destra. Aonde que Daniel capítulo 6 diz que Jesus reinaria como rei? Diz que ele reinaria do céu. Daniel 7, desculpe, Daniel 7. Quer ver? Abra lá. Daniel capítulo 7. Vamos ler sobre o reino de Jesus. Aonde que o Velho Testamento diz que Jesus estaria exercendo o seu reino? Daniel 7, verso 13, desculpe. Daniel 7, 13. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigia-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então aí, veja que você tem o Filho do Homem, no verso 13, o Filho do Homem vindo nas nuvens. Né? Alguns, erroneamente, acham que está falando da segunda vinda de Jesus. Não está. É só você prestar atenção para onde que esse Filho do Homem está indo. Na direção de quem? Você vê que o Filho do Homem, ele não está vindo na direção da terra. Ele não está indo na terra. O Filho do Homem aí dirigiu-se ao ancião de dias. Se vocês lerem os versos anteriores, você vai ver que o ancião de dias aí é Deus o Pai. Então, no verso 13, o Filho do Homem, ele vai nas nuvens até o Pai, e quando ele chega no Pai, o que é dado a ele? Verso 14, todo o domínio. Então aí claramente, se vocês veem aí nos versos anteriores, ele apresenta o céu, claramente está ensinando que Jesus inauguraria seu reino quando ele chegasse no céu, quando ele chegasse com as nuvens. Que nuvens são essas? É só abrir em Atos 1 que você vai ler. Abre em Atos 1. Atos 1, verso 9. E quando dizia isto,
Vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então você viu, quando Jesus subiu, uma nuvem o recebeu, ocultou, e Jesus foi para onde? Foi para o paraíso com o Pai, onde ele recebeu o domínio sobre todas as coisas. Então, claramente, eu posso te mostrar várias passagens do Velho Testamento que ensinam que o reino de Jesus seria sobre todos os povos, nações, e ele exerceria esse reino estando no céu, à destra do Pai, Salmo 110. Então, todo mundo que diz que para Jesus começar a reinar, ele tem que estar em alguma sala com um trono em Jerusalém, claramente está negando o que o Velho Testamento ensina. Então, voltando para o Salmo 22, nós vamos continuar no verso 29, vendo a extensão deste reino. Como que esse reino seria extenso, universal, englobaria tantas coisas. Verso 29. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva sua alma. Então, olha só, claramente esses versos aí não estão falando sobre o que acontecerá depois da vinda de Jesus. Ele está falando do mundo antes da vinda de Jesus. Por quê? Porque depois da vinda de Jesus, 1 Coríntios 15 ensina que depois da vinda de Jesus não vai ter mais morte. Não vai haver mais morte. E vocês estão vendo no verso 29 claramente que ele está falando que a morte existe. Vamos entender o que diz o verso 29. Todos os que na terra são gordos. Né? Quem são esses gordos aí? Será que sou eu? Todos na terra são os que são gordos. Será que a Bíblia está implicando com os gordos aí? Não. Ele está mostrando aí dois contrastes. Algumas traduções trazem opulentos, que talvez é uma forma mais nobre de se referir aos mais vigorosos. Mas vamos pegar a tradução ACF gordo, tá? Gordo. Por que ele está falando dos gordos aí? Nenhum gordo aqui se sinta ofendido, já vou explicar. Ele fala dos gordos e depois ele fala dos que descem ao pó. Então tem os gordos e tem os que descem ao pó. Por que ele está falando desses dois grupos de pessoas? Porque ele quer dizer que todos os níveis de pessoas, todos os tipos de pessoas, desde aquele que está bem farto, né, o gordo é quem está bem farto de comer, até quem está prestes a morrer, todos esses tipos de pessoas seriam alcançados pelo Evangelho. Ou seja, ele está falando da abrangência do Evangelho, que o Evangelho não alcançaria só um tipo de pessoa. O Evangelho não alcançaria somente uma classe de pessoas. O Evangelho alcançaria todos os tipos de todas as classes de pessoas, desde as pessoas mais fartas, desde os mais ricos, desde os mais abastados, até as pessoas que descem ao pó, ou seja, que já estão prestes a morrer, estão se convertendo, estão adorando a Jesus. É um alcance universal. Então ele fala do alcance universal de todas as nações, de todas as raças, e ele fala do alcance universal de todas as classes de pessoas, de todos os tipos de pessoas. Então nós não devemos achar que tem um grupo de pessoas que não é alcançado pelo Evangelho. Esse grupo aqui, esse estilo de pessoa, não, todo mundo tem que ser alcançado. Porque o Evangelho não é uma religião particular de uma determinada cultura. O Evangelho é a fé universal de todos os homens. É o homem quando ele volta para a sua fé original. Quando ele volta para a verdadeira religião, que é adorar o único Deus verdadeiro. Então você vai ver aí, inclusive, a importância de pregarmos o Evangelho para os moribundos, né? Uma das coisas que eu gostaria que a nossa igreja tivesse era um ministério de evangelismo nos hospitais. Na verdade, a gente pretendia ter isso, a gente só não teve porque por causa da pandemia. Eu estava começando a pensar sobre isso e começou a pandemia e dificultou
esse negócio, mas os que descem ao pó, a ideia dos que estão prestes a morrer, eles também seriam alcançados pelo Evangelho. Tem muita gente que vai para o céu se convertendo nos 47 do segundo tempo, como ladrão na cruz, né? É como se estivesse com um pé no inferno, no último segundo Jesus foi lá e arrancou. Isso é muito interessante. Os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E no versos 30 a 31, nós vamos ver a importância do Evangelho não somente para uma geração, mas do reino de Cristo tem um aspecto intergeracional. Quando ele diz, uma semente o servirá, verso 30, será declarado ao Senhor a cada geração. Então a ideia de que aqueles que se convertem, eles transmitem as verdades de Deus para a sua descendência, para os seus filhos. Eles transmitem a aliança de Deus para com seus filhos, de modo que assim como eles se converteram e tiveram encontro com o Senhor, isso precisa continuar de geração em geração. Isso é algo muito enfatizado também no Salmo 72. Abra no Salmo 72. Aliás, vou te contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que os primeiros cristãos não sabiam quanto tempo ia demorar até o juízo final. A gente também não sabe, né? Há quanto tempo até acabar o mundo? Não sei, ninguém sabe. Só que os primeiros cristãos sabiam que não demoraria só uma geração. Isso eles tinham como saber que seriam muitas gerações. Com base nesse Salmo 72, olha só o que ele diz. Salmo 72, verso 17. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome, verso 17, né? O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. Então existe aí uma ideia. O Salmo 72 também é sobre o reino de Cristo. O reino de Cristo foi inaugurado quando ele subiu ao céu nas nuvens, se encontrou com o Pai. Então existe a ideia do nome de Cristo sendo propagado de pais a filhos, de pais a filho. No mínimo, isso exige diversas gerações para isso ter como acontecer. Então, isso mostra que existe uma importante semelhança aí entre a piedade do povo de Deus no Novo Testamento e a piedade do povo de Deus no Velho Testamento, que é... Vocês lembram que no Velho Testamento os israelitas tinham a obrigação de adorar a Deus no santuário, e nessa adoração a Deus eles tinham a obrigação de incluir os seus filhos como adoradores de Deus. Seus filhos, não somente eles, mas os seus filhos, inclusive os filhos tinham que estar presentes no culto, adorando a Deus, junto com eles. E você vai ver que no Novo Testamento é a mesma coisa. Por quê? Porque no verso 27 você vê que esta adoração na congregação é uma adoração das famílias. Então não vê que não é um monte de gente isolado. Agora nós vamos ter, vamos mudar isso aqui. 10 da manhã vai ser o culto dos velhos, só vai vir os velhos, e a gente vai botar uma música bem calminha, né? Bem calminha. Aí à noite é o culto dos jovens. Como é que vai ser o culto dos jovens? Vai ter alguém aqui dançando e eu na guitarra no volume máximo, né? Não pense que eu estou brincando, que eu já vi isso por aí. Não. Você vê que a congregação aqui, onde as nações são convidadas para adorar, é uma adoração que inclui as famílias, que inclui todas as etnias, que inclui todas as classes de pessoas, que inclui os gordinhos e os que estão prestes a morrer. São todos os tipos de pessoas. E inclui, inclusive, as novas gerações que vão nascendo. Todos são convocados à mesma adoração. Não existe aqui uma adoração que vai agradar qualquer um, até porque a gente já viu aqui que a adoração é para agradar a Jesus, porque o ministro do louvor é ele.
E você vê a importância de incluí-los. Então existe uma continuidade aqui entre a adoração do Velho Testamento, onde as crianças se faziam presentes, onde as famílias adoravam juntos, e a adoração do Novo Testamento, onde o nome de Cristo continua, assim como o nome do Senhor no Velho Testamento era propagado de geração em geração. Abraão falou: você tem que adorar Isaac, você tem que adorar o Senhor. Aí Isaac passou para Jacó, Jacó passou para os seus filhos, e um ia passando para o outro. Assim também agora a verdadeira fé deve ser passado de pai para filho. Então, não existe esse negócio de se converter, agora eu faço parte da igreja sozinho, quando meu filho sentir no coração de ir, ele vai. Não. A igreja precisa zelar pela família. Então você vê aqui a importância da família. A importância da família adorar juntos. Agora, infelizmente, tem família que alguém não quer ir. Né? Tem família que às vezes a mulher vai na igreja, o marido não quer ir. O marido vai na igreja. Mas aí é um problema porque aquela pessoa é incrédula. Mas o correto, o ideal, é a família junto. Como eu tenho a alegria de ver aqui, né? Estou vendo aqui várias famílias. Então, ó, mais uma profecia se cumprindo aqui, porque eu estou vendo uma nova geração lá atrás, ó. A nova geração da Alice já está lá atrás, já está propagando o nome para ela, né, Rafael? Já tem que começar a propagar o nome do papai Rafael para os filhos. Né? Nós temos um papai, ó. Eles não vão ser pais, eles já são pais. E já começa a propagar agora. Já começa a cantar perto do ventre, cantar louvores, né? Será que tem mais alguma grávida aí que eu não sei? Né? Então é isso, é a ideia de um vai transmitindo ao outro para que todos sejam alcançados. Infelizmente existem os incrédulos, mas nós não podemos permitir que a incredulidade afaste os nossos olhos do que é o correto, do que é o ideal, do que é o certo. Se vai haver pessoas que não vão crer no Evangelho, isso não anula que nós devemos convidar e chamar a todos os tipos de pessoas, a todas as nações, para fazer parte desta grande família que tem Deus como Pai e Jesus como irmão. Então, olha, meus irmãos, quão grandes bênçãos Deus tem para o mundo. E não existe solução para os problemas do mundo se não for Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Nós queremos acabar com as guerras. Não tem como acabar com as guerras sem Jesus. Não tem como acabar com as guerras sem Jesus. Ele é o único que dá paz. Como é que um povo, como é que dois povos que se odeiam há séculos, como é que eles vão passar a se amar se não tiver uma mudança no coração? Espiritual no coração. Tem povos aí que eles são rivais há séculos. Vocês sabem que até hoje existem os samaritanos. Quem não sabe, pesquisa. Até hoje existem os samaritanos e eles vivem naquela mesma terra lá e continuam a não se dar bem com os judeus. Continuam a não se dar bem. Como é que um samaritano agora, a essa altura do campeonato, vai começar a se dar bem com um judeu se não tiver o Evangelho? Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê todos esses conflitos. Na melhor das hipóteses, o mundo consegue paliativos. O mundo consegue paliativos. O mundo consegue soluções temporárias. Mas o mundo não consegue realmente nada que vai tocar na raiz do problema, se não for o Evangelho de Jesus. Vocês sabem que desde o princípio dos primórdios da igreja, a igreja era o lugar em que as mais variadas pessoas se encontravam. Aonde que no Império Romano, para pensar no tempo dos 12 apóstolos, do apóstolo Paulo, aonde que no Império Romano ia se encontrar num só lugar? Judeu, samaritano, gentio, pobre, rico,
centurião, tudo encontrado no mesmo lugar. O único lugar que isso existia na igreja, ao redor de uma mesma mesa, buscando Jesus. É o único lugar que se encontrava isso. Fora disso, não tinha como esse povo dar certo. O único lugar, o que eles tinham em comum? Eles tinham muitas vezes línguas diferentes, cor de pele diferentes, dinheiro, status econômico, mas eles tinham uma coisa em comum, que eles eram salvos pela graça de Jesus. Então olha só que grande profecia que o nosso irmão Davi nos deixou. E nós temos um privilégio de ver diante de nossos olhos, quando nós olhamos para esses 2000 anos, nós vemos essas profecias se cumprindo ao longo da história. E ela está se cumprindo aqui nesta manhã. Ela está aqui se cumprindo também. Nós fazemos parte disso. Então vamos agradecer a Deus pela sua congregação e vamos aprender a valorizá-la. Porque Davi ansiou por esse dia em que nós estaríamos aqui presentes, adorando a Deus por meio de Cristo. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças te damos porque Jesus é aquele que enfrentou todas essas coisas, mas não foi em vão. Deus lhe deu o nome que é sobre tudo. Confessasse que Jesus Cristo é o Senhor. Graças te damos, Senhor, porque Jesus Cristo assentou-se no trono de seu pai Davi. E conforme foi prometido nos profetas, ele recebeu todas as nações. Quando ele chegou dentre as nuvens e foi recebido no altíssimos céus, na presença de todos os anjos, na presença gloriosa e misericordiosa de Deus Pai Todo-Poderoso. E graças te damos porque ele cumpriu o que prometeu. Ele se faz presente na congregação, abençoando-nos e cumprindo seus votos ao Pai. No nome de Cristo eu oro. Amém.